CBN Motors, com Paulo Cruz. E hoje a gente começa também, dia 1º de maio, o Maio Amarelo. Então, Luiz, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Muito bom, bom dia, Paulo, bom dia. Só aperta isso aí, pronto. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Muito obrigado, nós que agradecemos aqui o convite, né? E é sempre um prazer estar aqui presente para conversar um pouco mais sobre segurança pública, segurança viária, sobre as questões do trânsito, enfim, né? Falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, sobre a segurança de uma forma geral. É uma instituição que eu admiro muito, até participei de um curso com vocês, depois eu vou falar, foi muito legal, emocionante, pressão total, né? Mas a direção policial realmente ela tem umas características diferentes, né? Que a gente vai entender sobre isso também. Tá aqui também o meu amigo Tércio Baggio, esse camarada aqui é o que cuida da comunicação da PRF, né? Que agilizou essa entrevista. Muito obrigado, viu, Tércio? Show de bola. Obrigado por você estar aqui. Obrigado, bom dia, Paulo. Uma ótima entrevista para todos. Vamos lá. E também aqui o nosso especialista, né, em caminhonetes, em SUVs, Sérgio Ferraz, que está aqui com a gente, né? E vai falar assim, aqui é um bate-papo bem solto, tá? Se você quiser mandar a sua pergunta, nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube. Você também pode usar o WhatsApp da rádio. Se você quer saber, por exemplo, como é que você faz para se tornar um PRF, né? Tem muitos jovens, a gente fez uma matéria muito legal e já está no nosso canal do YouTube. E muitos jovens me perguntam, Paulo, eu quero seguir essa carreira, eu tenho esse desejo, eu quero realmente ingressar na PRF. Então você vai ter a oportunidade de descobrir como também. Bom, vamos começar falando aqui do nosso hoje, dia... e a gente vai falar com a Ivanise Rota também, viu? Você tem o telefone dela aí ou não? Vou te passar o telefone da Ivanise. A Ivanise, que é a responsável pela educação do trânsito da Getran, tá? E a Ivanise vai falar também como é que estão as campanhas do Maio Amarelo aqui para Campo Grande. Muito importante isso, tá bom? Paulo, bom, primeiramente, bom dia. Fala, moçada, como é que tá mexendo? Eu não te chamei? Você não me chamou? Cara do céu. Eu vou me meter aqui, mas eu, primeiramente, né, dar bom dia a todos e agradecer, né, a presença dos nossos amigos aqui. E agradecer pelo serviço que eles prestam para o nosso Brasil, para o nosso país, né? Hoje não tem o que se dizer, né? Da importância das nossas forças. E precisamos valorizar isso, né, Paulo? Com certeza. Quando a gente começa a entender um pouco a rotina do policial, e quando eu estou na estrada, eu me sinto assim... Eu sempre olho para o policial e falo, eu tenho aqui um ponto de apoio. Quando eu sou parado, e é raro, né? Mas eu acho que eu tenho uma cara assim de gente boa, né? O pessoal quase não me para, né? Mas quando me param, cara, assim, eu tenho uma alegria, sinceramente. Eu não me chateio nem nada. Eu falo, bacana, eu vou conversar com o policial. Esse dia eu estava indo para Miranda, eu estava com um lançamento, Ford Territory. Ali naquela barreira, acho que é depois de Miranda, tem um posto da PRF, e o policial me parou. Como era um carro novo, né? E era meu filho até que estava dirigindo, né? Aí parou e tal. Aí um dos policiais olhou para o carro e falou, cara, que carro é esse aqui? Aí eu desci e comecei a conversar com o cara. Conversamos um monte, né? E aí você vê assim que são pessoas iguaizinhas a nós. Sim. A diferença é que naquele momento elas estão vestindo farda. Eu vesti farda por mais de 30 anos e sei exatamente como é que isso funciona. Então ali tem um ser humano igualzinho a gente, que tem os mesmos medos, os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas necessidades. E eles estão ali com a missão, como a gente falou, né? De cuidar da nossa segurança. Tá? Não, nós temos que prezar, valorizar e agradecer. Eu sou um cabra muito agradecido pelo serviço de todas as forças policiais aí do Brasil. Isso é muito legal. Daqui a pouco vou passar aqui o telefone para... Ô Sérgio, vamos falar de Ayrton Senna? Nem fala. Até hoje eu lembro daquele 1º de maio. Eu ainda bem mais jovem que você, Paulo. Bem mais jovem, né? Mas... Esse cara fica falando que eu fui no lançamento do Fusca, pelo amor de Deus. O Paulo, cara, isso tem história. Foi no lançamento do Fusca, vocês imaginam. Eu lembro. Quase, Paulo, quase. Que dia trágico, né, cara? A curva Tamburello. Não tem como, né, um brasileiro... Eu falo que nunca mais o Brasil foi o mesmo, né? A gente nunca mais, né, conseguiu realmente... sentir aquela emoção que a gente sentia com o tema da vitória, com tudo que envolvia a vida do Ayrton Senna, né, Paulo? Pois é, quando eu acordava domingo de manhã,
o nosso superintendente lembra muito disso. O Baggio já um pouquinho menos e o Sérgio um pouquinho menos, né? Porque ele tem 27 anos que esse acidente aconteceu, né? E era uma alegria pra gente como brasileiro. Era, pô, assim, eu era bem mais novo, né? Quase metade da idade que eu tenho, mais da metade. E assim, era... Pô, a gente tinha cara, hoje eu tenho a oportunidade de ver o Brasil no pódio, né? E como isso era comum, e como foi importante. Senna, ele nasceu em 60, né? E aos 13 anos ele já era piloto profissional de kart. Aí ele passou pela Fórmula Ford 1600 na Europa. De 20 corridas, ele ganhou 12. Só pra gente ter uma ideia do naipe do cara. Em 84, ele entrou para a Fórmula 1 pela Toleman. Depois ele foi para Lotus, passou um tempo na Lotus e foi para a McLaren. E aí ele foi campeão pela McLaren em 88, 90 e 91. Tricampeão. E aí, em 94, ele foi para a Williams. Foi exatamente a última equipe dele, né? E tem umas frases do Senna que eu gosto muito. Eu até separei duas aqui, né? Todo mundo é rápido. Às vezes, é preciso um campeão para ser sempre rápido. Né? Então, olha só, ele não só foi um campeão nas pistas, mas fora das pistas, né? Era, na realidade, um exemplo. E uma que eu acho muito legal, assim, vencer é o que importa, o resto é consequência. Ele falou assim, negócio de, competir não, eu quero é ganhar. Né? Então, realmente o espírito dele era esse. Ô Sérgio, você tem lá na sua loja, você tem lá um tributo ao Senna, né? Eu já vi lá. Como é que você, que é mais novo, que nem viu o Senna correr, você viu, né? Louco. Bom, queria não ter visto, né? Mas eu vi sim. Eu tinha 13 anos quando o Ayrton Senna faleceu e eu tava assistindo a corrida, inclusive. Eu sou um grande fã dele, o Ayrton Senna foi um grande inspirador pra minha vida. Até lá a gente na SF tem um departamento lá que a decoração, quem não conhece a SF ainda vai lá conhecer, tomar um café com a gente. Vocês vão ver, nossa loja é uma loja temática. E um dos departamentos lá, o departamento de vendas, é um ambiente totalmente decorado em homenagem ao Ayrton Senna. Tem réplica de capacete do Ayrton Senna, tem miniaturas, tem cockpits, tem fotos, tem uma porrada de coisa. E tem uma frase que nós temos que pagar o comercial já ainda... Não? Tem uma frase do Ayrton Senna que eu tenho lá estampada na parede bem grande lá, que fala assim: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Eu acho muito legal o áudio, tem o áudio dessa frase do Ayrton Senna e é algo realmente que faz a gente estremecer. Luiz, como é que quando você pensa no Senna assim, né? Você que tem a sua vida com polícia rodoviária, né? Vocês têm por vocação vocês estarem também dentro de uma viatura, né? O que o Senna representa para você, assim, como pessoa, como profissional, né? Que também vive do volante? Vocês estão falando aqui, eu estou lembrando, né? Vem aqui não tem como nós esquecermos jamais, né? Do ídolo, né? Do Ayrton Senna. E justamente no ano em que ocorreu o acidente foi o ano que eu estava ingressando na PRF, né? Então, há 27 anos atrás, exatamente. E realmente é tudo isso que nós estamos dizendo aqui, né? Representava muito para a nossa sociedade, para o país, né? Sempre ver ele no pódio, a música característica tocando ali. Então, realmente ele conseguiu deixar de uma forma mais... popularizar, vamos assim dizer, de certa forma, né? O automobilismo, trazer mais espectadores aí para fãs, né? E tudo. E você via que muitas pessoas, é comum você ouvir, né, aqueles que foram levados começaram a assistir as corridas, acompanhar o automobilismo em razão do Ayrton Senna, né? Com o falecimento dele, com um acidente trágico, muitas pessoas, muitos amigos, né, comumente diziam que acabou a graça agora, né? Não temos mais o Ayrton Senna e tal, e para muitos isso é uma realidade, né? Então, realmente representava bastante para a nossa sociedade. Deixa um exemplo. Você também, Baggio, você também tinha acompanhava a corrida? Sim, acompanhava e eu assisti ao vivo também, né? Momento trágico, né? Acho que marcou a gente de uma forma, né, muito forte.
E ele era um exemplo, sem dúvida, né? Um exemplo de vida, um exemplo, né? Um cara que não carregava, né, condutas, né, polêmicas na vida pessoal. Então isso faz falta hoje. A gente fala, né? A gente vive um tempo onde a gente tem perdido mais pessoas do que a gente gostaria, né? A gente estava até comentando, né? Os meus amigos de Força Aérea, os agentes, os policiais que trabalham com vocês, todos os nossos amigos, alguns têm nos deixado de forma muito abrupta e trágica. Então, nesse momento, né? O que a gente faz é uma referência, né? A esse brasileiro que foi um exemplo. Então, a nossa homenagem hoje, o nosso programa tem essa dedicação, ele é dedicado a Ayrton Senna da Silva. Ô Paulo, eu gostaria muito que a gente conseguisse resgatar aquele sentimento de patriotismo que o Ayrton Senna conseguia trazer pra gente. O Brasil sempre viveu em meio a tantas desigualdades, tantos problemas, e domingo parece que tudo sumia, né, do Brasil, e todo mundo ficava igual, e aquele sentimento de, né, realmente amar o Brasil e se sentir brasileiro e ter orgulho disso, né? Eu acho que isso é possível a gente trazer de volta, né? Não existiu ainda um personagem como Ayrton Senna, mas que nós usemos, né, o seu exemplo e a sua memória, o seu legado, pra gente trazer isso novamente pro Brasil, né? Tanto separatismo, né? Tantas coisas que nos afastam, e nós buscarmos esse amor pelo Brasil e, enfim, vivermos uma só bandeira, né? É isso aí, meu amigo. Bom, vamos entrar no nosso assunto aqui. Já está com a gente também na linha a Ivanise Rota, que é a responsável pela educação no trânsito da AGETRAN. E a gente começa hoje também, né? A gente falou Dia do Trabalhador, dia que a gente, né, lembra de Ayrton Senna. Começa também hoje o Maio Amarelo. Por isso a gente está aqui com o pessoal da PRF, porque a gente vai abordar essas questões de estrada. Que o Maio Amarelo, a sua essência, ele nasceu para melhorar a segurança na cidade, segurança ao volante, né? E estamos aqui com os especialistas nesse assunto. Eu vou lembrar disso para sempre. O curso que eu fiz com vocês foi muito bacana, né? O pessoal falou assim, cara, quase que se apanhou dentro da viatura. Eu falei, não é, velho, tem que botar pressão. Você imagina, eu estava ali numa situação controlada. Mas imagina com um bandido fugindo, tiro comendo. Aí, meu irmão, a adrenalina vai. Então foi bem bacana. O Barcelos estava lá com a gente, né? O instrutor da PRF, foi muito legal. Quem não viu esse vídeo ainda, ele está no nosso canal do YouTube, do Auto News. Eu vou deixar linkado na matéria do JP News, e você pode assistir dicas valiosíssimas de muito condução, né, ao volante. É uma direção policial, mas que serve pra gente de uma forma geral. Ivanise, tudo bem? A senhora já está nos ouvindo? Caiu a ligação da Ivanise agora. Ela fez o tu aqui, né? É só aumentar aqui o volume que a gente escuta aqui, né? Então, beleza. Mas assim, começa o Maio Amarelo, a gente vê, né, ainda tem muitos gargalos pra gente tratar. A gente tem problema de estrada, problema de condutor. Os veículos, eles têm até evoluído, mas a gente ainda tem muitos carros que vão se arrastando pelas estradas, né? Isso dá um trabalho danado, né? Como é que funciona? Como é que é essa fiscalização desses carros mais antigos quando eles estão na estrada? E você que está nos ouvindo, está nos vendo pelas nossas mídias sociais, toma cuidado com isso, tá? O seu carro, ele tem que estar em condições. Então não adianta você ir com um carro velho para as ruas, isso aí você vai acabar se dando. A gente já está com a Ivanise, então a gente já volta com a estrada, que a Ivanise ela tem uma hora hoje aqui, a gente vai com ela até mais um tempinho aqui. Ivanise, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, bom dia Paulo Cruz, bom dia pro da Silva, uma honra estar aqui novamente. Então tá bom. Ivanise, Maio Amarelo, explica pra gente que movimento é esse. O Maio Amarelo, ele veio para o Brasil em 2014, nasceu na França, é um movimento internacional no qual nós paramos o mês todo para dar uma atenção para o trânsito. Cada ano tem um lema, e esse ano é no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Tá, Ivanise, e aí que ações estão sendo adotadas, né? Porque a gente fala assim, pô, Maio Amarelo é igual aquele, tem o outubro é o quê? Outubro rosa, sei lá, eu tenho rosa, né? Tenho rosa, não sei o que, azul. Como é que é? Novembro azul. Esse é o Maio Amarelo, tá até o Sérgio lá vestido de amarelo. Quem tá nos vendo aqui, tá vendo? Janeiro branco. Então, e o Maio Amarelo. Então, o que a Ivanise está falando é o seguinte, a responsabilidade no trânsito é de todo mundo, né?
Ah, mas eu só ando de bicicleta. Ok, você faz parte do trânsito. Ah, eu sou um pedestre, faz parte também. Né? Então todo mundo que se locomove hoje numa cidade, de alguma forma, ela faz parte do trânsito. É importante que cada um tenha a sua parcela de culpa, não é de culpa, de responsabilidade. Para não ficar naquela coisa de, que a gente fala, transferência de culpa. Ah, mas a culpa é de um, a culpa é de outro. Ah, porque a rua está esburacada e eu bati meu carro. Peraí, direção defensiva. Se adequa às condições da via, né, Ivanise? Você está com uma rua esburacada, você tem que se adequar. É interessante você trazer essa palavra culpa, que a pessoa, ao invés de procurar sua responsabilidade no trânsito, ele procura a culpa de quem? E quando chega a perícia para ver o sinistro, né, de trânsito, eles querem saber se a polícia vai escrever, não, mas foi ele. Muitas vezes vai em busca do BO para saber quem foi o culpado, para poder entrar contra. E nunca ninguém está errado, né, responsabilidade. Só tem anjinho, né? Você pega Só tem anjinho. Eu estava até gravando para a Ivanise esses dias, a gente, numa campanha que ela pediu o nosso apoio. Aí eu começava assim, numa rua tranquila de um bairro qualquer que poderia ser o seu, velocidade de 30 km por hora. Você acredita que tinha acabado de acontecer um acidente numa esquina, num cruzamento sinalizado dos dois lados, os caras conseguiram bater numa rua de bairro? Como é que acontece isso? Né? Como é que os caras conseguem fazer isso, essa façanha? Olha, e Paulo Cruz, esse tema de responsabilidade, ele tem tudo a ver com a atual situação que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Porque quando eu não consigo assumir a minha responsabilidade, os meus atos individuais, que no qual ele vai refletir num bem ou num mal coletivo, a gente não consegue, na verdade, trazer aquela prevenção que nós precisamos. Então, tanto na saúde quanto no trânsito, todo comportamento nosso, nós somos corresponsáveis por prevenção de acidentes, pela prevenção de não contrair o Covid-19. Então, é importante, quando eu me percebo como indivíduo da sociedade, responsável pelos meus atos, não colocar a nossa pressa. Você falou muito bem, inclusive esse vídeo é para a sexta Semana Global de Segurança no Trânsito, foi uma provocação da ONU, que o Paulo Cruz e outros jornalistas e as pessoas da sociedade, não é uma campanha chapa branca, como a gente diz, né? Não é governamental, é a sociedade falando. Por quê? Porque quando a sociedade consegue participar, para de jogar somente para o outro, principalmente para o poder público. Ah, aqui não tem fiscalização, aqui não tem sinalização, aqui não tem educação para o trânsito. Então, como se nós pudéssemos entrar na casa de cada um, sentar com as crianças e educá-las, porque a escola não passa o tempo todo com essa criança. Ivanise, a gente vê, né? Escolar. Eu fico pensando assim, tem cara que, por exemplo, eu não sabia que só uma cervejinha eu ia pegar no bafômetro. Eu não sabia que nem lembrava que meu pneu tava careca. Puxa, nem sabia que a lanterna do meu carro estava queimada. Acontece, né? Exato. Infelizmente acontece, né? E com frequência, inclusive. E por isso é cada vez mais importante, né? E esse lema do Maio Amarelo desse ano, né? Que a gente podemos resumir em várias frases, como respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Então, realmente, é algo que nós temos, que todos temos que levar isso aí à risca, né? A sério. Cada vez mais ser mais responsável, ter respeito pelo próximo, né, ter empatia, na verdade, entender as dificuldades dos terceiros, né? Respeitar uma pessoa idosa, por exemplo, quando está atravessando a rua, que tem uma dificuldade maior na sua mobilidade, um cadeirante, uma pessoa que tem alguma necessidade especial, portador de alguma necessidade especial, né? Enfim, e assim, compreender e ter mais respeito pelo próximo no trânsito. É fundamental. O que a gente observa muito é essa falta de responsabilidade, falta de respeito, aquele veículo de maior porte que não respeita o veículo de menor porte, o motorista de um automóvel que não respeita um motociclista, que por sua vez não respeita o ciclista, que não respeita o pedestre. Então, essa situação aí e a responsabilidade é nossa. Somos todos, como vocês bem disseram aqui, todos nós somos agentes no trânsito. Todos nós atuamos no trânsito, estamos ali, nos servimos do trânsito, nosso ir e vir, desde da nossa infância, desde quando você atravessa uma rua para ir à escola, enfim,
todo mundo ali. E é importante, né, também aproveitar a oportunidade de cada vez mais, né? A Ivanise é uma parceira nossa da PRF já de longa data, minha amiga, e realmente também trabalhamos muito a questão de educação para o trânsito, né? Aplicar esse conhecimento, técnicas, investir principalmente nas crianças, nos adolescentes, para que a gente tenha um futuro melhor no trânsito, um trânsito mais seguro, mais pacífico, mais consciente. Eu acho o seguinte, a gente você que é pai, que está nos ouvindo, não adianta eu falar para o meu filho assim, não corra, e eu ficar lá de noite esperando meu filho, que os dois estão agora no início da sua carreira como motorista. A minha esposa, eu não durmo enquanto meu filho não chegar. Eu falo, mas por quê? Mas porque, não, eles aprenderam pelo exemplo. Né? Então, o exemplo que eu dou, não adianta eu falar não corra e se eu corro. Não adianta eu falar para ele usar cinto e respeitar a sinalização se eu não faço. Ele vai aprender porque não é pelo que eu falo. Ele tem que entender o que eu estou fazendo. Né? E os dois, assim, eu tenho muita segurança, né, eles já viajaram de carro, tudo, e a mãe com o coração na mão. Eu falei, não, mas eu sei o guri que a gente criou, né? Eu sei que eles não são afoitos ao volante. É porque eles aprenderam com exemplo. Então, eu acho assim, como você falou, né, a gente tem que resgatar alguns valores. E o exemplo que a gente dá, né, é aquela coisa. Ensine. Se preciso, fale. Ou seja, você vai ensinar pelo seu exemplo. Né? E a gente acha que vive num mundo hoje tão tumultuado e a gente está sempre atrasado, né? Sim. Eu vejo assim nas ruas de bairro, né? Até esse vídeo que a Ivanise pediu para gravar, os caras andando assim a milhão. Falei, cara do céu, não é possível. Teve um dia que o cara passou tão correndo na minha rua que não deu tempo de eu catar uma pedra, que eu ia jogar nele. Né? O cara foi tão rápido que sumiu. Né? Mas eu falei, esse cara é um assassino. É uma rua onde as crianças vão para a escola, onde as pessoas caminham de manhã, pedalam, e o cara passa daquele jeito. Né? Não deu nem para saber se era homem, se era mulher. Eu mal vi, eu só vi que era um carro branco. Passou. Então é um absurdo. Então a gente realmente tem que ter essa conscientização, e é o que a gente está falando. É a gente todos participarem desse processo. Não adianta a gente falar e não fazer a nossa parte. Ivanise, praticamente, que ações vocês vão tomar? A gente tem uns minutinhos aqui antes do repórter CBN. Então, a nossa campanha ela vai ser basicamente pelas redes sociais, e nós, quem quiser dar uma olhada no Instagram, na CBN, no Facebook, nós colocamos que cada pessoa, ela gravar esse vídeo. Eu assumo a responsabilidade no trânsito e eu respeito as vidas. Então, dentro desse tema é nossa responsabilidade, porque às vezes se eu aponto o dedo é sua, eu acabo me eximindo, né? Então, é muito importante que nós consigamos, porque os exemplos, as palavras movem, né? Mas os exemplos arrastam. E dentro dessa sua fala, tem a questão da síndrome da pressa. Mesmo que eu não corra com o carro, eu apresso muitas vezes os filhos. Vamos, vem, vai. Aí eu não quero ter crianças estressadas, apressadas, que gritam e que não respeitam. Então, essa síndrome da pressa, ela vem de casa, a gente precisa falar com calma, principalmente com os menores, e lembrar que o adulto da relação são os responsáveis por ela. Seja pai, mãe, tio, tia, né? Porque muitas vezes não tem o pai e a mãe, a avó, o vô. Então, esse contato de não pressa, de voltar realmente a pensar no outro, a palavra... Resumindo, tudo que a gente conversou aqui se chama empatia. Então, assim, eu, enquanto pedestre, enquanto ciclista, dentro dessa semana global também, a gente, nas redes sociais, Paulo Cruz, inclusive nas suas, na CBN, quando iniciar a semana 17 de maio, nós conversamos, né, com os cadeirantes, surdos, cegos, porque todos fazem parte do trânsito. Então, quando eu, motorista... Ninguém está pedindo para descer do carro com ar-condicionado. Você gosta de andar de carro? Ótimo. A única coisa que nós estamos pedindo é respeito. Quando eu olhar um ciclista, um pedestre, um passageiro de ônibus, eu devia agradecer, não tentar passar por cima. Exatamente, Vanessa. É muito importante, né, a gente realmente que essa campanha ela incorpore, né, no coração das pessoas. Não adianta ficar só na intenção,
tá? E não tomar atitude. Ivanise, muito obrigado. A gente vai voltar a falar mais para frente sobre esse assunto, tá? Eu queria agradecer também ao Wilson Minari, que é vizinho do Baggio, tá falando, você tá bem de vizinho, hein? Obrigado, um abraço aí. Né? O David Rodrigues está nos assistindo de São Paulo, tá aqui o Moisés Nogueira lá de Anápolis, o Aldevan da Elacar e também o Tony Feitosa. Obrigado pela audiência de vocês. Tá o Zé Leite também aqui, que é amigo nosso da Polícia Militar. Um abraço, Zé. Aí, todo mundo tá aqui ligado com a gente. Compartilha depois desse vídeo, tá? Que ele é muito importante pelo que a gente vai falar agora com essa vivência da PRF. A gente está indo pro repórter CBN e a gente já volta. Ivanise, muito obrigado, tá? Você vai voltar aqui depois com a gente, tá? Um abraço. Falou, Presórios, abraço. Obrigado. Bom, pessoal, a gente está de volta. Eu tenho, como eu já falei, o privilégio de estar aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre Gomes da Silva, que já me deu algumas oportunidades muito legais, como, por exemplo, dirigir um Dodge Challenger com eles também foi muito legal, né? E fazer também o curso, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho dessa minha experiência. Mas, superintendente, para quem está nos ouvindo, o que é a PRF e qual é a sua missão? A Polícia Rodoviária Federal, ela tem como missão, na realidade, precípua, justamente proteger a sociedade, né? Trazer segurança, responsável pela segurança viária nas rodovias federais, pela segurança de uma forma geral, de um aspecto geral, tanto nas rodovias federais como nas áreas de interesse da União, né? Esse é o nosso objetivo. Nossa missão é trabalhar para o cidadão, para a sociedade, trazendo segurança e garantindo, né, a mobilidade no nosso país. Como é que está o tamanho hoje da PRF? Assim, quantos agentes? Às vezes, quando eu vou ser bem sincero, eu queria ver muito mais agentes nas estradas, né? Porque às vezes a gente vai numa estrada e muita gente, por que esse posto aqui está fechado, eu não vi um policial? Né? Qual é o tamanho hoje e vocês têm deficiência de gente? Olha só, realmente, hoje nós, pela primeira vez, né, nós estamos com uma perspectiva muito próxima de atingirmos aí de preenchermos o nosso quadro, nosso efetivo total no país, que são 13 mil policiais, né? Nós teremos um concurso agora, na primeira semana, dia 9 de maio, teremos a prova no concurso da PRF e estamos trabalhando para fazer a formação desses 1.500 candidatos aí. Eles farão o curso de formação policial, né? E dentro do exercício de 2021 tomarão posse e começarão o exercício da profissão. E com mais 500 vagas para o ano que vem. Então, pela primeira vez na história, nós teremos esse quadro pleno, né, de 13 mil policiais. Eu acho que já é apontado há muito tempo atrás, já foi levantado, né, que era necessário um aumento aí. O próprio TCU já apresentou que o efetivo ideal há um bom tempo atrás já que seriam de 18 mil policiais, né? Então nós temos aí essas lacunas aí para preencher, né? O Brasil, do tamanho que é o nosso país, né? A gente vê o tanto de estrada que tem. A gente, aqui no Centro-Oeste, por exemplo, tudo que chega para a gente de produto industrializado vem por uma estrada. E muita da nossa produção sai por uma estrada. Daí realmente a importância. Agora, você falou num assunto muito importante, concurso. Quando a gente colocou a matéria lá no nosso canal do YouTube, muitos jovens, principalmente os jovens, falaram assim: eu quero pertencer à PRF, eu sonho, eu quero, é uma carreira bacana, né? Como é que faz? Qual é o caminho, né? Para quem está nos ouvindo, para quem tem um sobrinho, um filho, assim, é uma carreira que, se meus filhos seguissem, eu ia ficar muito orgulhoso. Então, como é que é o caminho desse jovem? Primeiro eu digo que bom, né? Que venha, né? Que venha. E, na realidade, ele tem que ser aprovado, né, no concurso público, né? Tem que ter nível superior. Tem que estudar pra caramba, né? Primeiro passo. Tem uma concorrência grande hoje, né? De muitos candidatos. E depois de aprovado, além da prova, da prova que ele objetiva, que ele participa, depois tem outras etapas ali. Exame de aptidão física, mental, né? E depois ele tem o curso de formação policial. Esse curso de formação ele ocorre na nossa universidade, né? A PRF hoje ela tem uma universidade corporativa criada, nossa antiga academia, que fica em Florianópolis, em Canasvieiras, e ali ele vai passar o seu tempo de formação, recebendo todas as instruções, todas as capacitações necessárias para que ele saia dali em condições de exercer a sua profissão. Além de ser muito bacana, ainda em termos de remuneração é muito bom também, né? Então, salário bacana, né?
Sim, tem um salário que provavelmente hoje é um atrativo muito forte, né? Além da questão de ser uma carreira típica de Estado, né? Enfim. Mas eu acho que assim, além não é. Quando eu estava na Força Aérea, eu falei assim, ó, não venha só. A gente teve uns salários melhores, né? Hoje as Forças Armadas têm um salário muito achatado. Eu tinha uns instrutores meus que falaram assim, não esteja aqui pelo salário, você tem que ter vocação. Exato. Né? Porque a função do policial, e esses caras colocam a vida em risco para garantir a nossa. Exato. E na hora que você é o escudo da sociedade, velho. Na hora que o couro está comendo, você não vai ser daquele time que corre, você vai ser o time que corre para cima do bandido. Nós somos linhas de frente. Então, exatamente. Tem que ter vocação, né? Tem que estar disposto a correr o risco. Enfim, né? Cada profissão tem as suas peculiaridades, né? E o risco de morte é presente na vida do policial sob vários aspectos, dentro da sua atividade, do seu plantão, como ocorre com várias outras profissões, né? E nós sempre estamos na linha de frente, né? Lá na nossa equipe de resgate a gente brincava assim, ó, a gente é a ponta da lança. Tem o arco, tem o arqueiro, tem a corda, tem a lança, mas nós somos a ponta da lança, né? É o que vai bater vai realmente bater. Eu tenho percebido que a tecnologia tem ajudado bastante a polícia a poder fazer o monitoramento das estradas. Como é que vocês têm trabalhado hoje e de que forma que vocês têm utilizado a tecnologia a favor de vocês? Cada vez mais, né? A PRF ela tem empregado e se utilizado de tecnologia em toda a sua atividade, né, administrativa e principalmente na atividade operacional também, né? Então nós temos recursos que auxiliam o policial no seu monitoramento. Por exemplo, nós temos vias monitoradas, né, por câmeras, como existe as próprias concessionárias, né, que também que fazem esse monitoramento, que realizam. E através disso aí nós vamos minimizando essa questão de efetivo e aperfeiçoando na realidade a técnica, né? Tem os drones também, né? Sim, o uso de drones, tecnologias, né? Aplicativos. Hoje, por exemplo, todo o trabalho com o policial, aquele antigo auto-infração, aquele talão de multas, né, que se falava assim, que o ONU via ali lavrando, escrevendo ali no meio físico, hoje tudo é virtual ali, ele entra, tem um smartphone, um aplicativo próprio desenvolvido pela nossa instituição, né? As próprias consultas, quando para o veículo, já é tudo no... A partir do momento que parei um veículo, eu tenho um sistema próprio, sistema móvel da PRF, que inclusive está em estudo para ser socializado com as demais forças de segurança e também com as agências de trânsito. Muito bom. Nós estamos fazendo uma plataforma para múltiplas agências e que todos poderão utilizar desse sistema. Então, ele é um aplicativo no seu smartphone, ali você tira foto, você consulta pessoas, veículos, enfim, tem inúmeras informações que possibilitam e agilizam muito o seu trabalho ali. Fantástico, fantástico. Drones, como você mesmo disse, levantamento de locais de acidente, né? Utilizamos em locais onde nós fazemos o levantamento e a perícia administrativa da PRF também, onde ela é feita. O pessoal aqui está curtindo pra caramba. Mande um abraço a esses verdadeiros heróis de farda. Muito obrigado. Muito legal. Realmente como a gente tem que olhar essa turma, né? E eu sempre brinco assim, ó, o caminho faz parte da viagem. Então, quando a gente sai para viajar, assim, eu tenho essa política, né? E ainda mais agora em tempo de pandemia, eu tenho conseguido viajar com a minha família, mas tudo com muita segurança. Então eu paro, faço um piquenique, né? Eu passo no posto assim da polícia, se eu tiver que parar em algum lugar, eu fui fazer uma troca de motor, eu parei lá no posto, vou parar aqui, não vou parar em lugar nenhum, carro, tanque cheio já. Aí o policial, beleza, show de bola, a gente só tá trocando aqui, beleza, boa viagem e tal. Então assim, sabe, a gente tem realmente no nosso caminho tem a Polícia Rodoviária, e faça deles realmente, né, o seu ponto de apoio. Sim. E é legal, né, conversa, brinca, é bacana, isso aí faz parte. Agora, a gente está falando assim dessa evolução, né, a gente sabe que a tecnologia da fiscalização evoluiu, os automóveis também evoluíram muito, a gente tem hoje carros com todos os sistemas. Eu viajei para Cuiabá, eu fui num Volvo, um S60 T8 R-Design, uma máquina híbrido, um negócio assim fantástico. Eu até fiz um vídeo, estava na rodovia, ele tem aquela condução semi-autônoma. Só que assim, como a gente não tem ainda, agora acho que na Europa pela primeira vez vão liberar, agora está mês que vem, a direção autônoma de um carro autônomo. Mas na estrada, ele travava todos os parâmetros, ele lê faixa, lê os carros, eu tirava a mão do volante
e tava gravando. Olha só, que coisa legal, né? Tô dirigindo aqui, o carro tá dirigindo sozinho. Ele faz ultrapassagem, né? Ele mantém a faixa, legal. Só que a cada, se não me engano, 13 segundos... 12 segundos. 12 segundos você tem que colocar a mão no volante. Tá? Porque ele dá um aviso, a gente não tem direção autônoma. E os carros têm evoluído muito. Né? Os Tesla, acho que já dirige sozinho. Mas ainda não tem legislação de rua. Você não pode ainda. O carro já tem a condição. Esse carro que eu dirigi, ele já podia fazer isso sozinho. Sim. Só que não pode. Pela legislação, não... Mas é o nosso futuro que já está próximo, já existe, né? E a frenagem é muito interessante. Né? Você fica, quando eu testo um carro desse, eu fico sempre cabreiro, né? Vamos em ambiente controlado, né? Nos testes que a gente faz. Agora, vamos testar a frenagem de emergência, autônoma. Aí você vem com o carro, tá 60 por hora, você não faz nada. O carro identifica, ele emite um aviso sonoro e pau! Cara, mas dá uma freada. Você chega a travar no banco, chega a doer o Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Não tem meio termo. E a gente vai até falar sobre frenagem, né? Que foi um aspecto que o Barcelos entendeu que é uma frenagem. Agora, onde é que o motorista derrapa? Com tudo isso, onde é que o motorista ainda derrapa? É na velocidade, é na imperícia? Como é que vocês avaliam? Aonde que eles ainda, a galera que está atrás do volante ainda erra? Olha, principalmente ultrapassagens locais proibidos. Esse é o campeão, né? Exato. E é um fator de risco muito grande, né? Você tem ali todo um trabalho feito por técnicos, pela engenharia, né? E está indicando que aquele local não é seguro para você fazer aquela ultrapassagem. Por isso que existe aquela faixa contínua ali, né? Falando para você, não faça aqui, né? O risco de acidente é alto, se você fizer. O risco de morte está ali. Essa leitura as pessoas não fazem. Acham que muitas vezes estão num carro um pouco mais moderno, mais potente, e que isso aí é o suficiente para ele se safar, né, ou não se envolver num acidente. E está redondamente enganado, né? E isso ainda é uma imprudência muito grande, né, que nós flagramos sempre aí nas rodovias, as pessoas ultrapassando em local proibido, né, não entendem, não querem compreender muitas vezes porque eu tenho uma faixa contínua, uma saída de um posto de gasolina, por exemplo, na rodovia, porque eu tenho cruzamento de veículos ali. Aquilo ali já está te condicionando para você não realizar esse tipo de manobra ali, porque gera perigo, né, gera risco. Então as pessoas ainda não têm a responsabilidade, né, não têm o respeito pela legislação, respeito por si próprio, inclusive. Não adianta só o carro ser super seguro, né? Meu carro tem 9 airbags, tem freio ABS, SP, controle de tração, estabilidade. Vai de 0 a 100 em tantos segundos. E o do outro, será que não vai também? Pois é. Isso que eu falo, né? Será que é só o seu carro que é Sim. potente e o outro que está vindo no outro sentido, né? Então, a velocidade, ela acaba por que um controle de velocidade? Porque quando há um acidente entre veículos com uma velocidade muito alta, né, o risco, o potencial, isso vai aumentar, o ferimento, a gravidade do acidente vai aumentar potencialmente. Né? Então, uma vez alguém me questionou assim, por que fazem carros que correm tanto? Eu falei, isso aí se chama eficiência energética. O motor ele vai trabalhar mais otimizado, ele vai andar mais e vai consumir menos. Então, numa ultrapassagem que você precisa fazer, aquele motor ele serve para isso. E os carros hoje eles são globalizados. Em alguns países, você vê os carros alemães, eu já tive a oportunidade lá de dirigir numa autobahn, né, coisa insana. Você está a 230, vem um carro dando luz para você, o cara quer te passar, mas é um trecho da estrada controlado, onde você não tem cruzamento nenhum, e as pessoas lá já estão habituadas a isso. Né? Exatamente. Nós estamos falando de rodovias construídas em outras décadas, né? Muitas vezes, e você quer empregar uma velocidade num local que é inapropriado, né? A própria dinâmica do local ali, ela não te propaga, não traz segurança para você desenvolver velocidades, né? A curva não foi projetada para aquele tipo de velocidade. O veículo que você tem não é um veículo adequado, muitas vezes, para alta velocidade. Com a aerodinâmica dele não favorece, a sua habilidade muitas vezes não falta também, né? É onde acontece. É algo engraçado, né? A gente faz, né, todo o curso para autoescola, mas não existe uma prática para viajar, para pegar a estrada. Não existe na autoescola isso, né? Eu não me recordo, já faz bastante tempo. Eu vejo que muitos motoristas não têm experiência em viagens e fazem um monte. Você vê final de ano, principalmente, que a gente vai viajar.
um monte de barbaridades. Eu costumo brincar assim, a gente grava os vídeos e fala, ó, esse é motorista de cidade que tá viajando agora final de ano para visitar os parentes. Domingueiro, né? Motorista domingueiro, né? O pessoal não tem experiência em estrada, não tem essa visualização de que o outro carro tá vindo numa velocidade maior, numa velocidade menor, e o tempo de ultrapassagem, e acaba... E hoje carros cada vez mais, motores mais eficientes, mas mais fortes, né? A gente até comentou aqui do motor do Compass, né? 1.3 turbo de 185 cavalos, né? Um motor muito forte pro tamanho do motor. E é óbvio que isso, né, na mão de alguém que não esteja preparado, se torna uma arma, né? É igual você com o seu Porsche, né? Você tem um Porsche, você sabe que tem o seu limite de andar. Ele te dá muita segurança. E eu gravo direto falando isso, gente. Dessa largura o carro também, tem 500 cavalos, mas não é para andar 300 por hora. Quando você precisa fazer uma ultrapassagem, você tem torque, você vai ultrapassar 2, às vezes vai ultrapassar um caminhão, tem 2, né? Então é importante ter um carro potente para esse tipo de situação e pela própria segurança, né, que ele traz, que o carro realmente conhecer, tem muita... o seu equipamento, o seu carro, né, saber das limitações. Com certeza. Sua como motorista. Muito importante isso, a pessoa conhecer o seu carro, né? Sem dúvida, né? Muitas vezes a pessoa, ela simplesmente entra num veículo e acha que não precisa verificar mais nada no carro, né? Não verifica, como você fala aqui, as condições do pneu, né? Calibragem do pneu, as condições efetivamente se o pneu já está na hora de trocar, né? Não observa isso, não observa se o carro só olha ali, se tem combustível no carro, liga e vai, né? Aí não vê outras questões, não confere a documentação e quando muitas vezes está viajando, aí que acaba se deparando uma situação complicada, né? E tem uma série de transtornos durante a sua viagem aí, quando você não olha que os documentos do seu carro estão vencidos, que você não fez, enfim. Esse dia um amigo meu, eu não vou nem falar o nome dele. O cara foi viajar, velho, aí ele passa aqui, aí ele, por um acaso, a esposa perguntou dele, cadê sua carteira de motorista? Ela tinha na cabeça, estava vencida já tinha 8 meses. Olha aí. E o cara andando, ele falou, cara do céu, ainda bem que tinha esposa para dirigir para ele. 8 meses a carteira estava vencida. E pode acontecer. Pode. E aquilo que você falou, né, Paulo? Basta um pequeno planejamento. Você ir de casa, como você disse, está fazendo suas viagens, você já planeja os seus pontos de parada, onde que eu vou dormir, olha a documentação, vou viajar, documento do meu carro, tá ok, para eu poder... E quantas pessoas, às vezes, descobrem que a habilitação está vencida há muito tempo, quando é uma abordagem, uma fiscalização, e aí tem toda aquela situação, acaba sendo autuado, o veículo fica recolhido, enfim, né? Eu li alguma coisa uma vez que falava o seguinte, que uma porcentagem bem alta de acidentes ocorriam quando a pessoa já estava próxima do destino dela. Tem alguma coisa realmente ligada a isso? Quando a pessoa está mais próxima de chegar, ela corre mais porque ela quer chegar mais? Acho que ela relaxa mais. Exato, a percepção de risco, né? Ele diminui, ele desliga lá aquele... ela se desliga um pouco mais, eu já cheguei, né? A gente sempre fala assim, que a missão só termina quando acaba, né? Então, ali, a hora que realmente você chegar... como nós aqui na missão, o policial, quando ele sai para sua viagem ali, a viagem dele vai terminar, a missão dele, quando ele chegar na casa dele, né? Então, durante toda essa situação, ele tem que estar sempre preventivamente e sempre atento a tudo que ocorre ali, e o motorista é da mesma forma. Eu vou sair daqui para, seja uma viagem curta ou uma longa distância, né? Os cuidados que eu tenho que ter durante todo o trajeto sempre são os mesmos. Eu tenho que sempre estar ali atento a ter o meu nível de percepção de risco sempre atento para qualquer situação que possa surgir ali, né? Para evitar um acidente. Tem um detalhe interessante, tem um conhecido meu que eu tanto enchi o saco dele, ele parou com isso. O cara vai chegando em casa assim, tá assim, 1 quilômetro de casa, ele já tira o cinto. Pois é. Não, por que você tirou a cidade? Eu tô chegando em casa. Falei, cara, não é para tirar o cinto, né? Não pode, tem que chegar, como falou, tem que chegar até cumprir a missão. E um detalhe importante... Ou coloca o cinto só quando vê uma fiscalização, uma viatura da polícia, né? Vai lá e coloca o cinto. Aí é complicado. Ele está se burlando, né? Ele está sendo... E quer ver um outro aspecto interessante? Quando você vem numa estrada e você entra na cidade, se você está com uma viagem de muitas horas, você está com aquela percepção de velocidade aumentada. Quando você entra na cidade, parece que você está parado. Então você tem que ter essa consciência. Entrou na cidade, realmente você tem que se adequar, né? Porque, vinha na estrada 100 por hora, entro na cidade, eu vou ter que parar. Deixa eu mandar os abraços aqui pro pessoal que está, a Regiane Bergamo, excelente
superintendente que, junto com os competentes policiais do MS, faz um trabalho exemplar e digno pela nossa sociedade. Muito bom. Ele não pode falar. Tô bem. Não, a Sheila também tá aqui direto, rasgando elogios. A Sheila, carteira vencida, fortes emoções. O checklist de fazer as malas deve incluir documentos. Muito importante. Ricardo Leme da Toyota está aqui com a gente também, a Cassandra, né? Todo mundo elogiando bastante. Realmente é um tema bastante importante, né? Então, com audiência lá de Minas Gerais. Como é legal essa coisa da rádio, a gente não está... não é só a rádio, agora a gente ganha o mundo, né? Então é muito bacana isso. Então eu acho que esse checklist, a gente daqui a pouco vai para o Repórter CBN, mas depois a gente vai voltar para os últimos minutos aqui do nosso bate-papo, já abrindo as portas para um próximo, tá? Porque esse assunto não se esgota nunca. Como é importante o que a Sheila lembrou muito bem aqui, ó, o checklist. Exato. Então você vai se preparar para uma viagem, é o que eu falei, a gente estava comentando. Programa a sua viagem. Onde eu vou parar? A gente tem um problema até em Mato Grosso do Sul, já vi gente que dá pane seca, porque as distâncias em algumas estradas de postos de combustível são muito distantes. Então, na aviação, a gente fala, primeiro passageiro do avião, combustível. Exato. Campo Grande para Corumbá mesmo tem que tomar bastante cuidado, né? Sim, se você... Outro dia eu fui pela... Na 040, quem vai para Santa Rita do Pardo também, ali, se você tem que tomar cuidado, se você vai ter daqui, Campo Grande sai Santa Rita. Quem vai para a Estrada Parque, por exemplo, ali de Corumbá ali, né? Pega o Passo do Lontra, se você não abastecer em Corumbá, acabou, você vai ficar no caminho. Então são dicas assim super importantes. Tem que conhecer o seu carro, né? A sua moto, enfim, ali a autonomia, né? Quantos quilômetros eu consigo fazer aqui com o meu tanque de combustível? Porque traz transtorno, né? Também para vocês, né? Um carro acaba a gasolina na beira da rodovia, um risco de acidente, tudo aumenta. Né? E assim, não é apenas pela questão do transtorno, na nossa atividade, aquilo ali, estamos ali para isso, né? Para servir a sociedade, o cidadão, para trazer segurança, né? Para apoiar, mas na realidade para a própria pessoa, ele se coloca em uma situação de risco, porque ele tem seu veículo muitas vezes imobilizado por falta de combustível no acostamento. Dependendo do local, da rodovia onde ele está, com um trânsito muito intenso, pode acontecer um acidente ali. Ele pode ser uma vítima de um acidente pelo simples fato do veículo estar no acostamento parado ali, né? Então é importante que ele haja de forma preventiva, né? Que ele planeje sair de casa, viajar, né? Observe todas essas questões aí de segurança e do planejamento da própria viagem. Depois do Repórter CBN, eu vou contar uma história que aconteceu quando eu era muito pequeno. Todo Natal, ia para São Paulo na casa da minha avó. Morava no Rio, ia para São Paulo, e meu pai tinha um sítio, a gente foi levar um leitão numa variante e o motor do carro fundiu no caminho. Aí a gente contou com o apoio do PRF, que nos ajudou, mas essa história eu vou contar daqui a pouco, depois do Repórter CBN. Foi bem engraçado. A gente já volta. Bom, pessoal, a gente está de volta, a gente fica aqui nesses intervalos, a gente fica conversando as histórias, né? Então, a gente já está caminhando aqui para o último bloco aqui da nossa conversa. Vou contar um pouquinho da minha experiência, com a PRF, que a gente fez o curso, né, de direção policial, simplificadamente. O nome do curso é grandão, né? Mas assim, técnicas de condução policial. E como foi bacana, quantas técnicas a gente aprendeu. E eu vou reforçar, esse vídeo vai ficar disponível depois dessa entrevista, ela vai estar todinha no site JP News. Você vai poder clicar e assistir esse vídeo e também absorver esses conhecimentos que eu tive. E como é importante a gente ver o preparo do policial, né? O quanto que ele passa para chegar até aquela viatura na estrada, para aquele agente que está ali na estrada, realmente ele é preparado, né? Eu acho legal isso, porque a gente olha para ele e fala, eu confio nesse cara, ele realmente foi bem treinado. Não só a parte policial, porque ele tem que ter toda a técnica, né, de enfrentamento. A força policial, ela serve simplesmente para enfrentar, eu falo, o mal, né? Senão não precisava existir polícia. Todo mundo andasse certinho, ninguém cometesse nada. A polícia, as forças armadas, elas eram até... Eu sempre digo que se o cidadão, né, se o homem, ele respeitasse, não precisava mais do que os 10 mandamentos da Bíblia para a gente viver em paz e harmonia no mundo todo. Né? Só. Tá? E a gente não tem. Então, falando assim, foi uma experiência muito agradável. Agora, que experiência, vou trazer aqui, humanizar a nossa entrevista, que experiência, você vivenciou nesse tempo de estrada que te marcou?
Olha, como eu estava dizendo aqui, foi ter ajudado, auxiliado num parto, né? E foi uma situação que isso ocorreu há uns 25 anos, por exemplo. Eu lembro dos detalhes, todos os detalhes, até hoje, né? E realmente foi uma situação que marcou muito, que mexe muito conosco, porque, como você disse, você está preparado ali para combater o crime, prender pessoas em razão de infrações, enfim, né? E atender acidentes. Muitas vezes as vítimas, você chega lá, tem vítima, tem óbito no local e tudo. E quando você se depara com uma situação, né, dessa, de você ajudar ali, estar junto ali, né, para trazer alguém a vida, uma vida que está surgindo, está nascendo ali, realmente é algo que mexe muito com todo mundo. E eu me lembro que foi uma situação muito inusitada, né, e Deus pôs a mão, como sempre, nós mantivemos a calma. E como você disse, de capacitação e orientação, eu lembro que no meu curso de formação nós assistimos um vídeo a respeito do parto. Um vídeo. Que doido. E naquele momento, na prática, teoria, né? Vamos denunciar a idade, né? O VHS lá, né? A fita, né? E aquilo via na hora, né? Eu conversando, tive que parar no município na cidade de Araguari, 5 horas da manhã. Naquela época não tinha médico, aquele desespero, não tinha parteira, não tinha nada na cidade, acordando todo mundo. E ali a senhora já em trabalho de parto, a médica quando me falou assim, não, mas ela tá aí, mas ela já tinha que estar internada aqui, tá tudo pago, esperando o parto dela de risco. Aí a situação, a temperatura aumentou mais ainda. Ainda, né? mais de risco. Mas nós falávamos para ela, a senhora fique tranquila, estamos preparados, acostumados com isso, né? E era a primeira vez da vida, tirava a cabeça fora da viatura, só rezava, pedia a Deus, né? E quando a médica falou assim, não, aí o senhor corta o cordão umbilical. Aí eu passei pro meu colega, falei, não, doutora. Aí já saca a faca operacional. Mas era o que tinha, né? A faca. Falei, não, nós vamos amarrar o cordão. Né? Aí eu lembrei do vídeo na hora, falei assim, não precisa cortar, porque nós não tínhamos nada adequado para fazer esse procedimento, né? E ali na hora, nós pegamos um cadarço, inclusive, de um boot do colega, ali tiramos, e medimos ali o palmo, conforme foi na instrução, e amarramos ali as extremidades do cordão umbilical até chegar aqui na cidade, né? Na maternidade. Menina, beleza? Tranquilo, chama Luana, né? Nunca mais eu fiquei sabendo. Vamos promover esse encontro aí. Pois né? Então, foi algo realmente que marcou bastante aí, toda a equipe, né? Não só a equipe, Paulo, porque era engraçado que teve uma hora que eu desliguei o rádio da viatura, porque todos os postos em volta, né? Todo mundo sabendo da ocorrência, e todo mundo querendo falar ao mesmo tempo ali, perguntando e participando. Desligamos o rádio da viatura e Deus conduziu tudo, é muita história. Como eu falei, quando a entrevista é boa, não dá tempo de chegar até o final. Tem que fazer outra. Vamos fazer uma só para contar as histórias. Vamos combinar um outro papo aqui, Maio Amarelo, a gente faz uma outra conversa. Queria agradecer muito vocês, a gente já está com o Zé Marques vem daqui a pouco, ao vivo. Então, nem chegou lá ainda, mas está chegando já, daqui a pouco ele vem aí. Então, eu queria agradecer muito, né, a presença de vocês, um privilégio, né, ter o superintendente aqui num feriado. Então, Dia do Trabalhador, a gente está aqui trabalhando. Então, muito obrigado pelo conhecimento, muito obrigado pela dedicação que vocês têm, né, pela tranquilidade que vocês nos passam nas estradas. E como eu falo, quando você vê um policial rodoviário na estrada, o tenha como seu guardião. Ele está ali para isso, para cuidar da sua vida. Muito obrigado, tá, pela entrevista, e vamos voltar depois, tá? Ok. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos. Obrigado, Baggio. Obrigado, Sérgio. E vamos terminar só com uma frase. Eu acho que merece. Merece, porque a gente começou o programa falando dele e a gente termina com uma frase de Ayrton Senna da Silva, você vai ouvir da própria voz dele. Obrigado, gente. Bom final de semana, moçada. Abraço. Eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
CBN Motors, com Paulo Cruz.